Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, bairro Nova Era, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, a segunda rua paralela à garagem São Francisco. Passou o trevo da BR-040, entrou a primeira direita, seguiu o fluxo, você vai estar lá para poder participar conosco da celebração, de cultos, enfim, de momentos preciosos, em nome de Jesus. Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra. Sou eu quem manda o céu derramar chuva, mando diluviar a terra imunda, pois tenho em minhas mãos todo o poder. E graças a Deus hoje, dia 15 de maio de 2020, são meio-dia e 2 minutos. E mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui para compartilhar com os irmãos daquilo que Deus tem mostrado, tem nos conduzido a compartilhar com você de coisas preciosas e maravilhosas no nome de Jesus, E seja bem-vindo, graças a Deus, mais uma vez ao nosso encontro. Daqui a pouco nós estaremos orando, daqui a pouco você coloca o seu pedido de oração e nós estaremos orando, pedindo a Deus para poder estar abençoando, pedindo a Deus para poder estar visitando a sua casa, a sua família, o seu lar. E hoje, dia 15 de maio, dia internacional da família. Então, meus parabéns pela sua família, meus parabéns pelo seu lar, meus parabéns pela sua casa, meus parabéns pelos seus filhos. E aí você hoje já sabe qual vai ser o seu pedido de oração. Abençoe a minha vida e a minha família. Oh, glória, hein? Maravilha. Nós estamos falando sobre a armadura de Deus que Paulo, ele apresenta, ele mostra, ele notifica, ele traz para Efésios, trazendo essa armadura de Deus para que nós possamos estar firmes contra as ciladas, contra esse mal, na luta contra o inimigo e prevalecermos para a glória de Deus. E nós estamos falando de algo muito, muito, muito precioso. Muito precioso, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa salvação, ou seja, o capacete da salvação sobre a nossa vida e tendo a consciência do que é salvação para quando nós entrarmos numa guerra espiritual, Satanás ele vai tentar agir de todas as formas, de todos os lados, tentando nos impedir de caminhar, e uma das áreas que ele vai trabalhar é a nossa mente. Por isso que nós temos que ter o capacete da salvação sobre a nossa mente, para nós nos mantermos firmes nas batalhas que possamos enfrentar no nome de Jesus, tá certo? E nós estamos falando sobre salvação. Essa é algo muito importante. Ontem nós falamos que a salvação ela é individual. Ela é coletiva quando se trata de um grupo, mas ela é individual. E foi muito precioso ontem pela manhã, coisas maravilhosas que nós aprendemos, graças a Deus. E hoje nós vamos falar que essa salvação ela é caríssima. Por isso que quando eu entendo o que é ser salvo, quando eu conheço salvação, quando eu não vejo que é apenas frequentar a igreja. Tem gente que acha que ser salvo é apenas frequentar uma igreja. Tem gente que acha que ser salvo é apenas ali passar pelas águas e fim. Não. O plano da salvação envolve muitas outras coisas. Como nós começamos a trabalhar durante esses dias, ou seja, a comentar sobre nesses dias o que é a salvação, a importância da salvação, o poder da salvação. Ontem nós falamos, não querendo ser repetitivo, mas pegando um gancho para nós iniciarmos, o quanto ela é importante. Por isso que quando eu estou numa batalha espiritual, e quando o inimigo vem sobre a minha mente para poder
negar a salvação, querer questionar a salvação, querer me enganar com outras palavras, eu vou estar firme, porque eu conheço a grandeza da salvação e o quanto ela é importante para as nossas vidas e não apenas meros frequentadores de igreja. E hoje nós vamos falar que ela é caríssima. Na palavra de Deus, no Salmo 49, versículo 5 e 8, diz assim. Salmo 49, versículos 5 e 8 diz assim: não é necessário ter medo dos dias difíceis e do sofrimento. Olha que bacana. Quando sou perseguido traiçoeiramente pelos meus inimigos, aqueles que confiam em seus bens e se orgulham de suas riquezas, fico tranquilo. Sei que nenhum deles, por mais rico que seja, pode salvar seu irmão da morte e pagar a Deus o preço da salvação. O resgate de uma vida não tem preço. Não se pode pensar em pagar para continuar vivendo eternamente sem enfrentar a morte. Olha que coisa sensacional. Salmos 49, versículo 5 ao versículo 9. Deixa eu colocar o 9 junto, que ele dá uma concluída bem legal. Repetindo, não é necessário ter medo dos dias difíceis e do sofrimento. Quando sou perseguido traiçoeiramente pelos meus inimigos, aqueles que confiam os seus bens e se orgulham de suas riquezas, fico tranquilo. Sei que nenhum deles, por mais rico que seja, pode salvar seu irmão da morte e pagar a Deus o preço da salvação. O resgate de uma vida não tem preço. Não se pode pensar em pagar para continuar vivendo eternamente sem enfrentar a morte. E isso de pagar, de depositar, de guardar riquezas para o pós-morte, isso é uma cultura bem antiga. É uma cultura bem antiga. Isso já era praticado pelos grandes faraós do Egito, que guardavam suas riquezas e tinham as suas riquezas como um pagamento para a vida eterna. Quando provavelmente você deve ter visto uma ilusão, ou seja, uma ideia, um princípio, né, dessa teoria que aconteceu num filme chamado Deuses do Egito. Ali cada um tinha que ter alguma coisa, uma joia, um valor em ouro, em moeda preciosa, para pagar o seu pós-morte, ou seja, passar a viver eternamente de uma forma boa. Então você vê ali naquele filme ali um ensino muito forte de que você deve ter alguma coisa para poder pagar depois da morte. E aí os grandes faraós juntavam grandes tesouros porque acreditavam que após a morte voltariam para reinar e ali já tinham os seus tesouros guardados, o que isso não tem nenhuma base bíblica, enfim. Nós estamos aqui para entrar nesse lado, que não é da nossa. Não tem tempo e nós não estamos aqui só para isso. Mas a gente vê que não se pode pagar nada pela vida eterna. Não se pode pagar nada para viver eternamente. Eu não posso pagar para alguém, nem posso pagar para mim mesmo. Foi uma das teses que Martinho Lutero defendeu, contradizendo a igreja na sua época sobre as indulgências. Quer dizer que o pobre não seria rico? Se nós aplicarmos, né, o pagar para ser salvo eternamente, o valor seria muito alto, porque uma vida é algo muito, muito preciosa. Não existe preço na vida. Não existe um preço. O preço da vida já foi paga por outra vida. Uma vida por outra vida. Foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário que pagou pela nossa vida. Quando nós o aceitamos, nós temos direito a essa vida eterna quando nós nos entregamos a Ele. Então, uma vida por outra vida já foi paga por uma outra vida.
de tão importante e tão valiosa é a nossa vida. Então, se nós fôssemos pagar alguma coisa, muitos não teriam oportunidade de ser salvos. Em contrapartida, quando eu falei sobre esse filme, que traz uma ideia forte, maciça, que você tem que pagar alguma coisa para depois, para você, após a sua morte, nós vemos que também há uma outra expressão, né, que é o amor, né? O amor que envolvia dois jovens, que trouxe a vida até uma menina, lógico, filme, tal, mas traz essa alusão. Então, se nós fôssemos pagar, será quanto que valeria a sua vida? Se fosse pagar, qual é o seu preço? Se fosse pagar, quanto você custaria? Talvez você fale assim, eu não tenho preço, realmente não tem. O seu preço, o preço da minha vida foi outra vida. O preço da sua vida foi outra vida, uma vida por outra vida. Por isso que a palavra de Deus é muito clara em relação a ensinar que a salvação é caríssima. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26, se você está anotando, depois você pode recorrer à página, né, das nossas plataformas, e depois você pode ir ao YouTube, no livro de Mateus, para você continuar acompanhando, ou seja, anotando os versículos e lendo depois. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Então Jesus, ele conversando com os seus discípulos, ele fala desse valor caríssimo que nós temos. Talvez você fale para você, quem sou eu? Eu moro aqui, num lugar tal, numa casa tal, numa vida tal. Eu não sou tão importante. Você é muito precioso, meu irmão. Por isso que Satanás e Deus, né, vamos colocar assim, vivem nessa disputa por sua alma. Se você não fosse valioso, Satanás não estaria te perturbando, querendo te ver no pecado, no lamaçal da maldade. Pelo contrário, você estaria largado para lá, né? Para você ter uma ideia o quanto você é precioso. Foi uma vida por sua vida. Entendeu? Foi uma vida. Deus deu o seu Filho, unigênito, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te ama de tal maneira. É porque você às vezes fica ouvindo, vendo, olhando coisas que não vão regar, não vão nutrir esse lado precioso, essa importância que você vê. Geralmente o que as pessoas mostram é um tirando a vida do outro de forma desnecessária, de forma bruta, de forma ignorante, trazendo para a gente um desprezo pela vida. Mas eu quero te dizer, você é muito importante, você é muito precioso, você é muito valioso, é mais puro, como diz o livro, o cantor o Freire. Fernandão, poxa vida, meu Deus do céu, ó, tá na minha cabeça. Fala que nós somos mais preciosos que o ouro puro de Ofir. Olha só. Então nós somos preciosos. Então a salvação, ela é caríssima. Dá a entender o preço que Deus pagou por nós. Em Marcos capítulo 8, versículo 36 diz assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Espera aí. O mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Imagina o mundo inteiro. Imagina o mundo inteiro com mais de 6 bilhões de pessoas já frequentando, habitando no mundo. Imagina o mundo inteiro com todas as suas riquezas naturais, minerais. Imagina o mundo inteiro com todo o seu esplendor, não só a natureza, mas tudo que o homem construiu até hoje. Imagina o mundo inteiro com todo esse glamour. Você vale mais que o mundo inteiro. Então a salvação é caríssima.
Ele não fala de apenas uma pedra, uma peça de ouro. Ele fala do mundo inteiro, com os recursos minerais e também o que o homem já construiu sobre este mundo. Vamos falar nas 7 maravilhas, né? São 7 arquiteturas construídas pelo homem e também faz parte dessa estrutura arquitetônica também algumas lugares da natureza que não tem como explicar de tão magnífico que é. Então esse homem criou e a natureza criou esses lugares espetaculares e você vale mais do que tudo isso. Olha, você fala assim, poxa, mas por que eu sofro tanto? É porque há uma disputa da sua alma, Satanás querendo ela para ele. Porque Satanás sabe que você é precioso. Satanás sabe como que Deus nos formou. Satanás sabe como que Deus nos criou. Satanás sabe como que Deus criou todas as coisas, como fomos formados. Olha que coisa fantástica. E como diz o livro de Tiago, somos a primícia da criação, somos as primeiras coisas. Oh, glória a Deus, aleluia. É por isso que você tem que saber o que está nutrindo a sua vida em relação a esses valores. Se você vê muita coisa desmerecendo o homem, né, matando o homem, menosprezando o homem, rebaixando o homem, automaticamente essas informações também terão a tendência de te rebaixar. Realmente o homem não vale nada. Opa, realmente eu não tenho nenhum valor. Realmente o homem não presta. Realmente eu também não presto. Essas são as informações que nós recebemos. Então nós vemos que a salvação é caríssima. Por que Paulo fala que o capacete é da salvação? Porque é caro a salvação. É muito caro. Lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 25, diz assim: que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? O que adianta? Por isso que a salvação, irmãos, ela é muito cara. Por isso que quando eu estou numa batalha usando o capacete da salvação, eu estou tendo compreensão, consciência absoluta de que eu não posso abrir mão da salvação. Ela é cara. Foi pago um alto preço por ela. Foi pago um preço de sangue por ela. Uma vida por outra vida. Então, sendo assim, a gente compreende que as riquezas, nem todas as riquezas deste mundo, compreendemos que nem se nós fôssemos o dono deste planeta, né, com todas as riquezas minerais, animais, tudo, não poderia resgatar uma alma para Deus. Se eu fosse dono desse planeta, eu não pagaria o preço, não teria condições de pagar o preço da salvação. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 2, nós temos uma passagem no capítulo 2 do livro de Efésios que fala que a nossa salvação, ela não é pelas obras, né? Quando chega lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem daquilo que eu faço para depois bater no peito e dizer: eu fiz, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, não. A salvação ela é de graça. Mediante a fé, por meio da fé, ela é alcançada pela graça. Porque graça, como nós já falamos, é dom, é poder capacitador, é favor não merecido. Então Deus, ele nos salvará pela graça. Pela sua graça. E graças a Deus
pela graça de Deus. Senão nós não estaríamos de pé, não estaríamos aqui, não estaríamos falando contigo, nem estando junto com você. Estaríamos mortos, aniquilados, mas louvado seja Deus pela sua graça. Nós fomos, que não é por obras para que o homem se glorie, né, para que ninguém se glorie. Não, eu fiz tanto, eu fiz tanto, eu fiz tanto. Nós fazemos a obra não é para nos salvar. Nós fazemos as obras porque nós somos salvos. Não fazemos obras porque para se salvar, para diminuir o pecado, para poder ser o bonzinho, o santo. Não. Nós fazemos a obra não é para se salvar. Fazemos as obras porque nós somos salvos. E a palavra de Deus fala que a fé sem obras é uma fé morta. Então nós temos a obra que caminha junto com a fé, que me faz e que me leva a ser salvo. Oh, glória! Aleluia! Então Efésios é muito claro sobre isso, né? Falando sobre essa salvação, sobre esse estado de salvação, né, do homem, que não é pela obra. Então não adianta dinheiro, não é pela obra, não é pela obra de caridade. Nós fazemos caridade, ou seja, fazemos obra do amor, né? Porque caridade quer dizer amor. Então nós fazemos a obra de amor, mas não para nos salvarmos, né? Não, tem que fazer para poder ser. Não. Fazemos porque somos salvos. Pois é pela graça, olha o que diz lá, repetindo no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 9, na linguagem de hoje, diz assim: pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Então não é por fazer que nós somos salvos. Fazer faz parte da vida do salvo, mas nós não fazemos para ser salvos. A salvação ela já foi feita, o plano já foi realizado, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então não podemos, não pode salvar-nos a nossa própria justiça. Então a minha justiça, o que eu faço, ela não vai poder me salvar. Lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, diz assim: todos nós nos tornamos impuros. As nossas boas ações e pensamentos, aliás, as nossas boas ações, que pensamos ser lindo manto de justiça, não passa de trapos imundos. Murchamos como folhas de outono, e os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. Então, olha bem, que também nem a nossa justiça, nem um senso de justiça poderá nos salvar. Livro de Isaías 64, 6 diz a seguinte coisa: todos nós nos tornamos impuros. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passa de trapos de imundos. Murchamos como as folhas de outono, e os nossos pecados nos levam sem sentido, como o vento faz com as folhas. Então, não é por nossa justiça, não é pelos nossos méritos, para você ver como que a nossa salvação, ela é cara, ela é caríssima. Como que nós, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, olhamos e vemos que quanto nós temos que dar importância à nossa vida de salvação. Entendeu? A vida religiosa não pode nos salvar, pois devemos lembrar que religião é um religar a Deus, é uma tentativa do homem se conectar com Deus outra vez. Mas tal religião não pode ocorrer, pois olha o que está escrito em Mateus 26, 23. Pois o salário do pecado é a morte,
mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vemos que o nosso espírito, que é o vínculo de comunicação com Deus, está morto. Pois o salário do pecado é morte. Então esse nosso vínculo, por causa do pecado, ele está morto. Então, portanto, as tentativas religiosas, por mais sinceras que sejam, não são eficazes. Preste bem atenção. É duro nós pensarmos isso, mas é a realidade. As tentativas nossas religiosas, as nossas práticas piedosas, ainda que sinceras, são eficazes. Jesus nos dá-nos uma palavra final sobre a tentativa do homem conquistar ele próprio a sua salvação. Você já percebeu que tem gente que quer de uma forma própria, não sei se a gente pode falar egoísta, sei lá, mas de uma forma, eu sei o que eu vou fazer para ser salvo. Quer dizer, o homem sempre olhando, e Jesus ele olha para o homem, ele olha até para o homem de uma forma muito piedosa, muito de compaixão, como Jesus, quando é interrogado pelos seus discípulos, eles estavam a caminho e falaram assim: Senhor, quem são essas ovelhas? E Jesus olha e fala assim: olha, são ovelhas sem pastor. Ou seja, ele olha com compaixão para nós. Até mesmo que falamos, até mesmo, às vezes, no meio da briga, no meio do nervosismo, às vezes no meio do desespero, nós falamos tanta coisa que eu acho que ele nem leva em conta. Ele é humano, vamos ter misericórdia dele, vamos ter misericórdia dos seus atos, das suas falas. Ele não sabe o que fala. Por isso que Jesus, ele ama o homem e quer que esse homem, como nós falamos em Ezequiel ontem, ele não quer a morte do ímpio, ele quer que o ímpio se converta e volte para os caminhos do Senhor e largue os seus maus caminhos. Jesus, Deus, não tem prazer na morte do ímpio. Ele é muito claro: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu quero que ele se arrependa, ele volte para o meu lado. Ou seja, o homem precisa tomar uma decisão. Você fala assim: por que Deus não faz nada? Ele já fez, já. O homem que não está tomando decisão. Existe uma expressão, não é bíblica, mas é popular. Ela fala assim, alguns usam, né? Fala assim: Deus fala, faz da tua parte que eu te ajudarei. Não, isso não é uma expressão bíblica, mas é um princípio. Ou seja, Deus já fez, e a nossa parte? Deus já fez, e a nossa parte? Deus já agiu, e a nossa ação? Deus já colocou o plano de salvação, Deus já fez tudo. E às vezes a pessoa fica ainda numa inércia grande, fica parada, fica sem saber, fica perdida. Olha, Deus já fez tudo. E o Jesus, ele conclui algo muito interessante no livro de Mateus, capítulo 19, o versículo 26 ao 25 ao 26 diz assim: então, observando, confundiu os discípulos. Então, quem neste mundo pode ser salvo? Perguntaram. Jesus olhou atentamente para eles e disse: humanamente falando, ninguém. Mas para Deus tudo é possível. Então eles fazem uma pergunta. Então, quem neste mundo pode ser salvo? Jesus olha para eles. Atentamente ele olha para eles, os olhares deles com certeza estavam focados em Jesus, atentos naquilo que Jesus ia falar, e Jesus traz, humanamente falando, ninguém. Nosso Deus, imagina você ouvindo isso do Mestre, do Rei dos Reis. Ele vai de uma forma bem clara, bem objetiva, humanamente falando. Ninguém é salvo. Mas para Deus tudo é possível. Então, se humanamente nós não podemos pagar salvação, se humanamente nós não somos salvos por nossas obras, se humanamente não somos salvos por nossa justiça, o que devemos fazer? Buscar essa salvação de Deus.
E ele já deixou essa salvação, este plano em ação, quando ele entrega a Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o próprio Jesus, antes de morrer, ele diz: Pai, está tudo consumado. Ou seja, Pai, o plano da salvação está consumado. Pai, o plano da salvação está concluído. Pai, o plano da salvação está montado. Porque, como nós ouvimos aqui em Mateus 25 e o 26, o próprio Jesus dizendo: humanamente falando, ninguém pode se salvar. Talvez seja constrangedor para nós. O que eu devo fazer? Antigamente nós tínhamos essas práticas. Hoje, depois da reforma e depois da igreja ser atingida muitas vezes, isso já não é mais apregoado no nosso meio. Graças a Deus não é apregoado mais para ninguém. Mas você não pode pagar por a salvação. Ela foi caríssima. Você teria coragem de dar o seu filho na cruz por causa de um pecador, de um viciado, de um drogado, de uma meretriz ou um meretriz? Você daria a sua vida para eles? Entregaria o seu filho para eles? Você entregaria o seu filho para aquele que fala palavrão, que deseja o mal das outras pessoas? Você entregaria o seu filho para essas pessoas? Com certeza não. Com certeza não. Mas Deus entregou o melhor que ele tinha. Por isso que ele fala, próprio Jesus disse, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. E quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, orando, ele fala com o Pai: Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, para Deus, tudo é possível. Foi possível Jesus enfrentar uma semana apanhando. Foi possível Jesus enfrentar uma semana de humilhação. Foi possível Jesus enfrentar uma semana de julgamento. Foi possível Jesus ter apanhado. Foi possível Jesus ter sido desfigurado. Foi possível Jesus entregar a sua vida na cruz do Calvário. Foi possível Jesus derramar todo o seu sangue para que nós pudéssemos encontrar a salvação. Aleluia! Por isso que é cara, porque a salvação, como nós falamos, não está na obra, na religiosidade ou na justiça. A salvação está no Filho de Deus através de Jesus Cristo, aleluia. Está em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa, ele é o ômega, e é nele que nós conseguimos ser salvos, porque ele pagou o preço da salvação. João Batista, gosto muito dessa passagem, parece que eu estou dentro dessa passagem, como eu me lembro. Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado. João Batista olha para Jesus e declara algo, uma expressão linda e maravilhosa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vós vem a mim para ser batizado, eu que tenho que ser batizado por vós. Ou seja, João Batista falando do batismo do Espírito Santo, o batismo do fogo que Jesus iria derramar sobre a sua igreja no dia de Pentecostes. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Então você vê que o preço já foi pago, você não consegue pagar. Como eu falei, você não teria coragem de dar um filho seu, por pior que ele fosse. Me perdoe falando dessa forma, você não daria o seu filho para morrer por alguém que você nem conhece. Por isso que Deus já fez a obra. Aceite essa obra.
entregue a tua vida para Jesus, e você que já entregou a sua vida para Jesus, não abra mão da sua salvação. Não abra mão, que chegue você a morrer, mas morra salvo, aleluia. Morra salvo, morra salvo. Não abra mão de sua salvação. Não abra mão desse capacete chamado capacete da salvação. Não abra mão. A salvação, ela é caríssima. Então, essa observação confundiu os discípulos. Então, eles perguntaram: quem neste mundo pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e disse: humanamente falando, ninguém. Mas para Deus nada é impossível. Porque a salvação vem dele. Então não tire essa capacete da salvação. Por mais que Satanás tenha batido pesado, falado coisas com você, questionado a sua fé, questionado a sua prática cristã, por mais que Satanás tenha te agredido com palavras pesadas, humilhando você, né? Fique firme. Essa luta vai passar para a glória do nome de Jesus e a vitória virá para a glória de Jesus. Fique firme. Fique firme. Não dê ouvidos para o inimigo. Fique firme. Em nome de Jesus na salvação. Amém? Comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou, no teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis. Amém, meu amado? Vamos orar. Gostaria de orar por você, por sua casa, por sua família. Ontem foi um momento muito bacana, noite de oração. Vamos orar para Deus nos ajudar a não remover esse capacete da salvação da nossa vida. Eu acho que a partir de agora você está entendendo a importância da salvação, o que é ser salvo, a importância da salvação, e hoje dizendo que ela não tem preço, ou seja, ela é caríssima, nós não podemos pagar por ela. Por isso que Deus já pagou, né, com a vida de Jesus na cruz do Calvário. Vamos orar, gostaria de orar por você, por sua casa, em nome de Jesus, orar pela sua família, orar pelo seu lar, orar pelo seu trabalho. Hoje à noite, às 7h30 da noite, presencial e também online, nossa terceiro elo da campanha contra os gafanhotos do inferno, com base no livro de Joel, capítulo 2. Tenho certeza que vai ser uma bênção poderosa, em nome de Jesus. Nós vamos estar ali orando, pedindo a Deus um milagre na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Pedindo um milagre na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? E aí você vai, sim, deixa eu te falar. Domingo, 9 horas, presencial e online. E domingo, 6h30, presencial e online. Desculpa, online também. Vamos orar. Vamos orar pelo Silmário Filho e o seu namoro. Opa, vamos orar para que Silmário, Deus te dê a unção aí do cavaleiro. Ou glória, hein? E a namorada, a unção da dama. Eita, bênção, hein, rapaz? Graças a Deus, né? Vamos orar pelo Gustavo Teixeira, pela Geise Franco, que pede oração para o Expedito. Vamos orar pela Alessandro Cláudio, que está fazendo aniversário de casamento. Oh, maravilha!
irmão Cláudio, irmã Alessandra, Deus abençoe. Vamos orar pela Sônia Cristina da Silva, pela Lúcia Faria e sua família, pela Neide Sueli e sua família, pela Creuza e sua família, pela Rosimeire Ciano, sua família e a igreja. Vamos orar em nome de Jesus, aleluia. Sou eu. Quem abre porta, fecha a porta, abre cova. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, nós nos aproximamos, ó Deus, do seu altar agora, pedindo, meu Deus Santo, a tua bênção, Pai, a tua bênção sobre nossa casa, nossa família, nosso lar, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, estenda as tuas mãos, ó Deus, Pai Santo, e opere de uma forma maravilhosa, meu Deus, nesta família, nesta casa, nessas vidas, em nome de Jesus. Pai, o Senhor é aquele que abre portas, o Senhor é aquele que fecha as portas, o Senhor, meu Deus, aqui opera milagres e maravilhas. Opere, meu Deus, um milagre, opere maravilhas na vida do teu filho agora, nesses nomes, meu Pai, que foram citados, mas também nessas vidas que estão conosco, sintonizados nessa hora. Estenda as tuas mãos, ó Deus, e venha abençoá-los de uma forma sobrenatural, Pai. Venha, meu Deus, derramar de suas bênçãos, meu Pai, no nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, suas famílias. Abençoa essas famílias que nos assistem, Pai. Hoje, Dia Internacional da Família. Abençoa essas famílias. Abençoa esses lares. Abençoa essas casas. Abençoe, meu Pai Todo-Poderoso, de uma forma sobrenatural. Minha família, meu lar, o lar de cada um que está aqui sintonizado conosco. A tua bênção venha sobre ele para a tua glória. Pai, nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor, hoje e sempre. E aqueles que recebem a bênção, diga amém, Jesus, aleluia. Maravilha, meu amado. Foi muito bom estar contigo nesse momento, viu? Deus de livramento, acalme o coração e credo que estou te dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e por ti trabalhando, abrindo portas, fechando portas. Estou descendo hoje com tua vitória. Canta que eu faço, hora que eu trabalho, faz a minha obra e esse mal desfaço. Pode escutar. Maravilha, hein? Oh, glória a Deus, aleluia. Bom, amado de Deus, obrigado pela sua companhia. Anote os versículos para você ler. Tem algum comentário? Vai lá no YouTube, faz um comentário lá, construtivo, é lógico, né? Enfim, fica à vontade, né? Você falar o que você desejar. Faz um comentário na página, você que aceitou Jesus, na oração dessa semana, né? Enfim, foi um prazer estar com você mais uma vez, juntos compartilharmos da palavra de Deus. Isso é muito precioso. Hoje, 7h30, presencial e online, terceiro elo da campanha contra os gafanhotos do inferno. Domingo pela manhã, nós temos domingo pela manhã, nós temos o culto presencial e online, e domingo à tarde, 6h30, presencial e online. Outra coisa também, amanhã tem uma live de jovens da nossa igreja. Eu vou pedir para que o Juan coloque, né, no particular, aí eu vou jogar para você toda vez para você participar da live da nossa mocidade, dos adolescentes também, né?
envolva com esses momentos, uma palavra bacana, uma palavra legal, um momento bacana. Então não deixe de participar não. É muito importante esses momentos que a gente tem juntos, né? Mesmo que às vezes seja apenas uma ida, né, da nossa informação, mas é muito importante estarmos juntos, tá bom? Então fica aí o nosso aviso e dia 23, coloca aí no calendário, dia 23, uma grande vigília de 11 da noite até as 5 da manhã. Vai ser muito preciosa, a vigília da renovação, a vigília da restauração. Vai ser muita bênção, tá bom? Deus te abençoe, uma tarde fantástica na presença do nosso Deus. Até logo à noite. O programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui. Segunda-feira a gente se encontra mais uma vez em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Bom final de semana. Até segunda-feira, meio-dia, se Deus quiser, em nome de Jesus. Abri o mar ao meio, faço voltar o tempo. Sou Deus e tudo mexe quando eu